Tenha uma excepcional noite, high five para você. Eu vou fazer uma pergunta: como é que se adquire experiência e conhecimento de alguma coisa? Por exemplo, aprender a dirigir, aprender a pilotar avião, aprender a dirigir Fórmula 1, aprender uma profissão. O que é que você faz? Você precisa adquirir conhecimento. Conhecimento de todas as fontes, de todas as formas. Então vai para a escola, lê livros, se informa com instrutores, com mestres e assim por diante. E como é que você faz para ter o autoconhecimento? Conhecimento de como é o ser humano, como é que o ser humano se desenvolve. Ou você vai fazer um estudo nessa direção, psicologia, psiquiatria, medicina, já tem uma base boa, ou você vai ler livros, né, dessas áreas que vai te fortalecer o conhecimento para que você tome as melhores atitudes. Então, isso que eu estou te proporcionando todos os dias aqui nos vídeos é justamente o conhecimento. E de gota em gota, lembra das gotinhas homeopáticas que eu comecei falando no início? De gotinha em gotinha homeopática, você vai ter um grande conhecimento. Agora, conhecimento vale um ponto, você já sabe disso. A execução desse conhecimento, ou seja, colocar em prática, vai valer 20 pontos. E se você fizer isso constantemente, vai virar um hábito e você vai ter 200 pontos aí, porque vai fazer parte da sua personalidade. Então vão sair coisas ruins e vão entrar coisas boas. Agora o que você precisa entender, e eu já falei em tantos vídeos aí, que o nosso cérebro é preguiçoso e ele não quer investir 20% de energia em qualquer coisa que seja. Ou seja, ele quer que você viva no automático. No automático, ele não vai gastar energia nenhuma. Então, você precisa saber que 20% dos seus relacionamentos, da sua intuição, do seu comportamento, ele é consciente. Então, 20% só é consciente de tudo que você faz. E 80% é inconsciente. Ou seja, são hábitos que você adquiriu ao longo da sua experiência de vida, seja ela quantos anos forem. Então, o que você precisa fazer para ter o autocontrole, o autoconhecimento, é na realidade gastar esses 20% de energia que o cérebro não quer gastar para ter conhecimento de si. Então, essa informação que eu estou te dando já vale ouro. 20% é das coisas que são conscientes, 80% não é. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me ligar nas coisas que eu estou fazendo constantemente. Lembra do vídeo anterior que eu falei que tem coisas que a gente faz e se arrepende de ter feito, fala que nunca mais vai fazer e volta a repetir? É inconsciente. Então, são todos aqueles estímulos que eu falei no vídeo anteriores que vão acionar gatilhos que vão fazer você agir da mesma forma. Então, o ser humano, ele funciona assim, a mente do ser humano, né? Então, você tem estímulos externos de todas quantas áreas. Esse estímulo vai trazer para você um sentimento, o sentimento vai trazer uma emoção, a emoção vai trazer um comportamento, e esse comportamento repetitivo, faz uma vez, faz duas, faz três, ele vira hábito. Quando vira hábito, você faz sem pensar. Então, é assim que funcionam as coisas. Para exemplificar muito claro, vamos supor que uma pessoa, um indivíduo, que não é bem dotado de conhecimento, que não sabe desses conhecimentos que eu estou passando a você, ele receba uma primeira informação de um conhecido, exemplo, né, hipotético, que a mãe dele se acidentou. Aí ele já se apavora. Foi uma informação, é uma coisa inesperada. Acidentes acontecem com todo mundo, a toda hora. Mas ele pergunta e tem uma segunda informação. O carro em que a mãe estava totalmente destruído.
Aí, ele já, com o sentimento anterior, ele já ficou abalado. Com esse reforço de sentimento, ele já se desesperou. Então, aí ele vai fazer um comportamento de ação. Qual que você acha que vai ser o comportamento de ação se ele é uma pessoa imatura, se ele não sabe de que as respostas dele, 80% é inconsciente? Ele vai sair correndo para o hospital e chega no hospital, ele tem uma terceira decepção. Tem regras. A mãe está no UTI, a mãe está fazendo cirurgia, não tem ninguém para dar informação e ele fica desesperado de um lado para o outro, querendo burlar, né, as regras para poder saber da mãe e ninguém dá uma informação. E a coisa só vai agravando. Agora, essa é uma hipotética, né? Uma situação hipotética. Vamos para a segunda, a primeira hipotética. Vamos para a segunda hipotética. A mesma pessoa, uma outra pessoa que tem um pouco de maturidade, a mãe também foi acidentada e ele recebe de primeira mão a notícia. Ele fica abalado, sim, mas ele pensa, não, tem tantas pessoas que se acidentam, né? Então vamos saber. Aí pega a segunda informação. A segunda informação é a mesma do outro. O carro foi totalmente destruído. Aí, como ele é maduro, como ele é consciente, como ele não reage ou age através dos hábitos, ele pensa, mas quantas pessoas nesse mundo sofreram acidentes como esse e saiu sem nenhum arranhão? É milagre? É milagre. Mas pode ter acontecido com a minha mãe. Então, veja, a situação são as mesmas, mas as reações emocionais, sentimentais e emocionais são diferentes. Eu não falei que ele não sentiu, eu não falei que ele não vai ficar triste e abalado, não, nada disso, mas ele tem o controle das emoções. Ele já controlou a emoção dele pensando em coisas positivas que podem ter acontecido. Aí uma terceira situação dessa pessoa equilibrada, ele liga para alguém da família próxima, vamos supor que é a mãe, então ele liga para o pai. Aí ele liga para o pai está em casa ou em algum lugar, e o pai, ele, tudo bem, pai, tudo bem e tal, ele percebe que o pai não está sabendo da situação. Então, como ele é uma pessoa equilibrada, ele sabe do ocorrido, ele vai, fala, pai, ó, dá 1 minuto aí, ou 10 minutos, algum tempo aí, que eu estou indo aí, não sai daí enquanto eu não conversar com você. Ele vai até o pai e maduramente, né, ele coloca a situação e fala, agora vamos para o hospital, ver qual é a situação e ver o que é que nós podemos fazer para que ela tenha vida e que ela tenha a recuperação o mais rápido possível, já contando com que a possibilidade de que a mãe pode ter só feito alguns arranhões e fazer um tratamento simples, rápido e voltar. E aí sim se dirige para o hospital e no hospital, chegando lá os dois, né, a mesma situação, não tem informação nenhuma e não pode saber onde a pessoa está, então ele aguarda com aquele pensamento, com aquela situação, né, resolvida entre si. Então tantos acidentes acontecem, tantas pessoas são salvas, são libertas e nós estamos aqui e nós não sabemos se vamos viver 5, 10, 20, 30 anos. Eu posso ir antes dela. Então, são todas situações. É uma pessoa equilibrada. Não é que ele não está sentindo a dor de tudo aquilo que está acontecendo com a mãe. Ele não está negando o que aconteceu. Ele sabe exatamente não, né? Nessa hipótese ele não sabe muita coisa. Mas sabe que houve o acidente e sabe que o pai não sabia. Enfim, ele tem um equilíbrio emocional até chegar a informação precisa, e quando chegar a informação precisa, um homem desse com certeza vai ter equilíbrio para fazer o que precisa ser feito. O outro já se desespera e se tiver alguma notícia pior ainda, né, que está entubada, que está na UTI, que enfim, pode se desesperar mais ainda e entornar mais a situação. Ou seja, ele recebeu uma informação, ele não tinha maturidade, ele não sabia que 80% das reações são inconscientes,
ele não quis gastar energia nenhuma para fazer uma análise do que pode acontecer em casos como esse. Já o outro teve toda essa análise, então ele teve um total equilíbrio. Então é isso que eu estou passando para você em todos esses vídeos. Você ter o equilíbrio da sua vida e saber que a nossa vida também não nos pertence, a nossa vida pertence a Deus. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou morrer e você vai morrer. Não importa que morte vamos morrer, vamos morrer. Então está destinado desde quando nós saímos do Jardim do Éden à morte do homem, a morte carnal, não a espiritual. A espiritual Deus veio resgatar. Se você fizer como eu fiz, recebendo o sacrifício de Cristo na cruz, você vai estar eternamente com Ele. Então, pense nisso, 20% das suas ações, as reações, os sentimentos que você recebe, as emoções e o comportamento, elas são conscientes, porque também senão você não viveria, né? 20% só. Agora 80% ela é inconsciente. Então você tem que prestar atenção nas suas atitudes que você toma no dia a dia. E quando você vai prestar atenção dela, fazer todo aquele esquema que eu passei nos vídeos anteriores, você vai começar a ter equilíbrio. Você vai ver que você vai ser um homem melhor, uma mulher melhor, um patrão melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, tudo de melhor. Então, o projeto aqui é para fortalecer você e fazer você ser uma pessoa equilibrada. Vai nessa paz, high five para você.